Nesse segundo objetivo da psicoterapia tomista, a gente entra no encontrar e ordenar as paixões desordenadas. O homem, como eu falei, ele tem uma atração para a beleza, para a verdade e para a bondade, como um imã. Porém, fica claro se a gente pensar 2 segundos que, quando a gente olha para a realidade, a gente percebe que nem todo mundo está indo para essa direção que somos atraídos. O bem, a verdade e a beleza. Mas por que essa atração que eu falei que é natural, muitas vezes não acontece na prática e muitas vezes a gente olha para a realidade hoje e acha até impossível um homem ter algo desse tipo? Aqui entra uma explicação para este acontecimento. Quando a pessoa é vencida por uma paixão. O que seria paixão para a psicologia tomista? Seria o movimento dos nossos apetites sensitivos. O que significa o movimento dos nossos apetites sensitivos? Para a gente trazer essa definição para um campo moderno, a gente pode falar que o movimento do nosso apetite sensitivo seria o movimento das nossas emoções. Não somente as emoções, sim os nossos sentidos e as nossas emoções. Então, quando nós somos vencidos por uma paixão, é uma forma que desordena o homem para seguir nessa atração para a beleza, bondade e verdade. Então, uma das formas de prejudicar esse nosso dinamismo natural que eu acabei de falar é quando nós somos vencidos por uma paixão desordenada. E quando eu sou vencido por uma paixão, faz com que predomine em mim uma imagem como motor dos atos. E aí é um problema, porque o ato tem que ser livre. Então, nós temos aqui um elemento importante para o processo psicoterapêutico tomista, que é a identificação e a ordenação das paixões. Quando eu falar paixões, tanto agora quanto no segmento do curso, você pode entender então como emoções e também sentidos. Quando a gente fala em sentido, nós estamos falando dos 5 sentidos externos e dos 4 internos. Os 5 sentidos externos a gente já conhece: tato, paladar, audição, visão e olfato. Os internos, memória e imaginação, a cogitativa e o sentido comum. Não vem ao caso agora, como nós estamos num curso de caráter introdutório, explicar totalmente esses sentidos. Mas vamos ficar com os 7, memória e imaginação, e os 5 externos. Então, um exemplo simples que eu gosto de dar, que é da dieta. Uma pessoa decide fazer uma dieta. Mas, ao entrar na padaria 1 mês depois que começou a dieta, e que estava seguindo a dieta rigorosamente, estava vitoriosa, a pessoa viu um bolo de chocolate que chamou a atenção. Visão. Temos o primeiro sentido. Depois de ver o bolo, aquele bolo estava numa certa posição na padaria que o cheiro impregnava o espaço. Logo, através do olfato, ele sentiu o cheiro do bolo. Olfato, segundo sentido. Ele, a pessoa, buscando ainda não ser vencido e para comer o bolo, querendo seguir a dieta, continua firme em sua cadeira. Porém, um casal que estava sentado na mesa ao lado, pediu um pedaço do bolo e quando o bolo chegou, aquele casal comeu uma fatia do bolo e exclamaram um para o outro: "Nossa, que bolo gostoso!" A pessoa do nosso exemplo ouve essa frase e aquilo entra nos ouvidos. Terceiro sentido, audição. Temos aqui a pessoa mais abalada, a visão, o olfato e a audição. Ele começa a olhar para o bolo. E ao olhar para o bolo, ele lembra da última vez que ele comeu aquele bolo naquela padaria, há mais ou menos 1 mês e meio. Logo, a memória faz retornar essa lembrança. Temos um outro sentido, a memória. A imaginação olha para aquele bolo, então o sujeito está olhando para aquele bolo e imaginando o quão gostoso aquele bolo está. Quinto sentido, imaginação. Com 5 sentidos dominados pelo bolo, a pessoa do nosso exemplo pede uma fatia de bolo. Pega o bolo com a mão
tato, sexto sentido. E come, paladar, sétimo sentido. Aqui temos um exemplo simples da dieta de um bolo de chocolate, como que uma pessoa foi dominada pelas paixões. Por que elas viram paixões desordenadas aqui? Porque quem decidiu fazer a dieta não foi o olho do sujeito, não foi a boca, não foi o tato, não foi o olfato, não foi a audição, não foi a memória e nem a imaginação. Quem decidiu pela dieta foi a inteligência, que é um assunto para daqui a pouco. Então, a inteligência escolheu algo que é bom, informou a vontade, que resistiu naquele bem, até que uma hora não resistiu mais. E aí, a pessoa foi vencida e acabou comendo aquele bolo de chocolate. Qual a consequência disso? É que em algum momento, após comer o bolo, a pessoa fica ali meio culpada. Putz, eu comi o bolo, eu não deveria ter comido, eu estava tão bem, seguindo a dieta certinho durante um mês, etc, etc, etc. Percebe, então, o quanto que a paixão, no caso, virou um motor dos atos. Perceba, dessa forma mesmo, o motor dos atos, uma imagem que domina. No caso do exemplo do bolo, qual é a imagem que dominou a pessoa? A imagem do bolo. É uma imagem, concretamente. No caso, aquele bolo de chocolate que tinha características específicas. Quando alguém é vencido por uma paixão, uma imagem dessa forma também acontece. Um sujeito, por exemplo, que é vencido pela raiva, não é à toa que tem aquela frase, né? Fiquei cego de raiva. Ele tem raiva de alguém ou de algo. E aquela imagem que desperta a raiva domina aquele sujeito ao ponto de dominar os atos. Foi vencido, então, por uma paixão desordenada. Os nossos pacientes chegam no nosso consultório com paixões desordenadas. E que é importante a identificação. Por quê? Porque na psicoterapia tomista não é uma busca por eliminar as emoções. Não. Não é transformar um sujeito em um robô, mas sim ordená-las. Ordená-las para que elas estejam no lugar delas. Dessa forma, a gente consegue entender o seguinte: uma pessoa saudável será a pessoa que vai conseguir lidar com as paixões que vão aparecer necessariamente no dia a dia dela. Como assim? Vamos lá. Um sujeito que tem que acordar às 5 da manhã, pegar um ônibus para chegar no trabalho às 7. Então ele tem que acordar às 5, 5 e meia ele tem que sair, e de 5 e meia até às 6h55 ele está dentro do ônibus. Ele pegou um engarrafamento. Vai chegar às 7h15 porque está atrasando ali. Aquele trânsito despertaria paixões naquela pessoa? Sim. Ele não gosta de trânsito. Então ele pode ter uma raiva, ele pode ter uma impaciência, ele pode descontar na mãe, no irmão, na filha, na esposa que está falando com ele no WhatsApp naquele momento. Ou seja, despertou uma paixão. Mas uma pessoa saudável, vai saber lidar bem com as paixões que vão aparecer necessariamente no dia a dia. Então aqui temos um elemento fundamental quando a gente pensa em psicoterapia tomista, que é identificar essas paixões. Quais são as paixões que aparecem necessariamente no seu dia a dia? Sim, no seu. Você é psicoterapeuta. É a raiva de algum paciente? É a impaciência com o processo terapêutico do paciente seu que não avança como você gostaria que avançasse? E a gente pode entrar também na vida pessoal de vocês. Mas também esse olhar serve para os nossos pacientes. Levar para o paciente o exercício para que ele faça uma lista das principais emoções que aparecem no dia a dia e por quê? E começar a trabalhar. Por quê? Um homem escravizado pelas paixões, ele se descaracteriza. E essa perspectiva dessa descaracterização faz com que ele atue menos como ser humano e mais de uma forma animalesca. Então, a gente precisa entender o seguinte: uma psicoterapia que não quer encontrar as paixões e ordená-las é uma psicoterapia que eu chamo de psicoterapia da poça d'água. Por quê? É uma psicoterapia que se importa somente com o sentimento.
Hoje temos uma via educacional simples e puramente emocional. Temos vias religiosas, assim, etc, etc, etc. Onde parece que é a emoção que dita o ritmo. Se eu me emociono, é bom. Se eu não me emociono, é ruim. Então, não encontrar e ordenar as paixões desordenadas seria, de uma certa forma, olhar para esse paciente e achar que ele é somente as emoções que ele tem. Isso é um problema. Por quê? Ser escravizado pelas emoções, pelas paixões, que aqui no caso a gente tem uma primeira compreensão, seria quase como sinônimos, faz com que esse sujeito fique preso a uma das duas esferas. Ou a esfera uma esfera adolescente, vamos chamar assim, onde esse sujeito deseja tudo o que quiser na hora que quiser porque ele acha que ele pode tudo, ou numa esfera infantil, onde esse sujeito quer algo na hora que ele quiser. Como uma criança que chora porque passou numa loja de brinquedo no shopping e quer o brinquedo na hora que ela sentiu vontade de querer. Mas como isso impacta o desenvolvimento de um paciente? O impacto do desenvolvimento do paciente, nessa perspectiva das paixões desordenadas, é que a vontade do paciente fica escravizada. Fica escravizada onde? Fica escravizada a bens. Só que fica escravizada a bens fora da reta ordem. Então, quantas vezes o seu paciente já chegou e ele fez algo que ele não deveria fazer? Ele errou. Mas ele chega para você e fala assim: doutor, mas eu só queria paz. Querer a paz é um problema? Não. Mas fora da reta ordem, ou seja, ele foi escolhendo através das paixões. Então ele não conseguiu a paz e embolou a sua vontade, porque a paixão estava dominando aquela vontade. Não é à toa que para a psicoterapia tomista, um bem fora da reta ordem é vetor de desordem. E o bem, dentro de uma ordem, ela faz parte da felicidade. Mas a felicidade é um assunto para um objetivo mais à frente, que logo vocês vão ver. Então, a paixão desordenada escraviza a vontade a bens fora da reta ordem, e ao escravizar esse paciente a bens fora da reta ordem, ele cria uma vida de vetor de desordem. Quantos pacientes chegam até você e falam assim: meu Deus, doutora, eu acho que eu tenho o dedo podre. Só escolho pessoas erradas. E de repente, quando você vai ver o critério de escolha, é um critério de escolha apaixonado. Que não vai dar certo. Então, é necessário identificar essas paixões e começar a combatê-las, para que a vontade do paciente fique livre.